Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o tutor de Química Elber Correia. Qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar da importância da química dos alimentos na prevenção de vários tipos de doenças. Entre elas o Covid-19, o coronavírus. Então, hoje é algo que está assolando todo mundo, né? Uma pandemia, o coronavírus transformou-se em uma pandemia. E uma das medidas que o Ministério da Saúde tem aconselhado para a gente diminuir o número de casos é que a gente fique em casa, é o isolamento social, beleza? Então, quais tipos de cuidados a gente deve ter exatamente por estar mais tempo em nossas casas para evitar alguns tipos de doenças, beleza? Então, vê só, raciocina comigo. Como a gente está mais tempo em casa, se a gente não tiver um controle, provavelmente a gente vai passar a comer mais, se alimentar numa quantidade maior do que o que o nosso corpo precisa por dia. Então, a gente vai ter que ter cuidado, certo? A gente vai ter que estar ligado nesses hábitos alimentares cotidianos que a gente deve ter nesse momento de isolamento social. Então, por estar mais tempo em casa, você deve evitar consumir, por exemplo, alimentos industrializados. Por que isso? Porque esses alimentos industrializados possuem substâncias químicas que, quando consumida em demasia e quando consumida com frequência, podem fazer algum tipo de mal para a gente. Por exemplo, alimentos industrializados são ricos em conservantes e o principal conservante, um dos principais, na verdade, conservante utilizado nos alimentos industrializados é o sódio. E você sabe que o sódio em excesso para o nosso organismo não é bom. Por quê? Porque o sódio está relacionado ao controle da pressão arterial. Então, o consumo de alimentos ricos em sódio pode acarretar algum mal. Não agora, para quem é muito novo, certo? Mas no futuro você via ter algum problema, por exemplo, de hipertensão. Então, nesse momento que a gente está em casa, o que é que a gente deve focar? O que é que a gente deve ter como meta? Primeiro, é ter uma alimentação equilibrada. Não comer em demasia. Comer em demasia pode fazer mal. Dá um exemplo de um mal, pode até no futuro influenciar numa obesidade. Por que isso? Porque se eu estou comendo em excesso, eu estou jogando para o nosso organismo quantidades excessivas de alimento que vão ser transformadas talvez em uma quantidade energética maior do que o nosso corpo precisa. Então eu devo comer de forma equilibrada, associar essa alimentação equilibrada, inclusive, atividade física, porque caso você tenha algum excesso de energia, esse excesso de energia vai ser queimado durante essa atividade física que a gente vai fazer em casa. No caso de vocês, galerinha, é alguma brincadeira que você possa fazer em casa que exercite o seu corpo, no qual você faça algum esforço, beleza? Pronto, então, alimentação equilibrada e atividade física. Evitar alimento industrializado e focar em quê agora? Preste atenção agora. Focar em alimentos naturais. Por quê? Porque esses alimentos naturais são ricos em diversos tipos de substâncias, macronutrientes e micronutrientes que vão fazer bem para o nosso organismo. Elber, tu pode citar que substâncias são essas? Cara, dentro dessas substâncias a gente pode citar a própria água, as vitaminas, os sais minerais, os lipídios, os carboidratos, as proteínas. Todas essas substâncias, quando consumidas de forma equilibrada, certo? Quando entram em nosso organismo, fazem algum bem, algum ou mais de um bem para o funcionamento do nosso corpo. As vitaminas, por exemplo, a própria vitamina C, ela é excelente na melhoria de nossa defesa, da defesa do nosso organismo. Por quê? Porque ela é um potente antioxidante, a vitamina C. A vitamina A, ou também conhecida como retinol, ela ajuda na visão. A vitamina E, que é um outro tipo de antioxidante, ok? A própria vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio no organismo. Então, essas fontes de vitaminas a gente vai encontrar aonde? A gente vai encontrar em alimentos naturais.
Principalmente onde? Frutas, verduras, legumes, hortaliças, beleza? Então a gente tem que focar numa alimentação mais natural. O consumo de proteínas também é saudável? Sim, desde que não seja carnes de origem industrializada. Foca também mais em carnes brancas, certo? Seriam proteínas consideradas proteínas mais saudáveis. Quimicamente falando, o que seria uma proteína? Uma proteína, gente, ela é uma macromolécula, ela é um polímero, a gente chama de um polímero. O que é um polímero? É uma molécula gigante. Eu vou dar um exemplo bem legal para a gente aplicar no nosso dia a dia, para você ter noção do que é uma proteína. Imagina um muro em uma casa. Esse muro, ele é feito de diversos tijolinhos, ok? O conjunto de todos esses tijolinhos dá origem ao muro. Então, o muro seria a proteína e cada tijolinho desse seriam os componentes dessa proteína. Esses componentes dessa proteína a gente dá o nome de aminoácidos. Elber, então eu posso dizer que uma proteína ela é um polímero de um aminoácido. Perfeito. Caramba, Elber, eu não entendi ainda essa definição. Polímero de aminoácidos é uma sequência de vários aminoácidos ligadinhos uns aos outros. Essa sequência gigante de aminoácidos forma uma molécula que a gente conhece, que a gente denomina como proteína. Beleza, galera? Então, estou em casa, o que é que eu devo evitar? Comer em demasia, para evitar problemas de hipertensão, de obesidade, por exemplo. Realizar atividade física para queimar aquele excesso de energia, caso eu tenha me excedido um pouco na alimentação do dia. E evitar alimentos industrializados. Focar em quê? Alimentos naturais. Claro que existem diversas outras substâncias também que a gente vai encontrar nesses alimentos. O próprio carboidrato, que tem a função energética, ele é o combustível das nossas células. Os lipídios, que são gorduras que você vai encontrar em leite integral, em ovos. Beleza, pessoal? Então, foca na alimentação natural, realização de atividade física, alimentação equilibrada e exclui do teu hábito alimentar ou diminui muito alimentos industrializados. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa contribuição. Deixa aí o teu feedback, deixa aí algum comentário positivo ou negativo, né? O que a gente puder melhorar para vocês, a gente vai fazer. Tranquilo? Queria fazer agora uma indicação que eu acho bastante interessante para vocês também. É a indicação desses dois livros aqui, ó. Eu passei a usar as receitas desses dois livros na minha casa com frequência para ajudar na minha nutrição diária, certo? É o livro do Dr. Jorge Pamplona, creio que seja vendido aí na rede adventista de ensinos, certo? E esse outro livro, O Sabor da Saúde, de Eunice Leme Vidal. Então, faz a aquisição desses dois livros para tu seguir receitas que são extremamente saborosas e nutritivas para tu usar no teu dia a dia. Beleza, galera? Forte abraço, valeu, até a próxima.